desobediência bíblica. Desobedecendo e sendo abençoado. Não, peraí. Esse título foi só para chamar a sua atenção. A gente vai ver 3 casos aqui, 3 passagens bíblicas em que a desobediência foi usada. E nós vamos analisar rapidamente para ver o que aconteceu, se Deus abençoou ou se Deus não gostou daquela desobediência, daquele ato de desobediência. Vamos lá? O primeiro texto está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 a 17. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Para entendermos o que aconteceu ali, temos que usar um outro texto que está no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 30, que diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. As parteiras eram provavelmente egípcias. A maioria das versões bíblicas dizem as parteiras das hebreias, ou seja, designadas por Faraó para fazer o parto das hebreias. Só a versão Almeida Revista Atualizada, das que eu pesquisei, diz parteiras hebreias. Então, é mais provável realmente que as parteiras não eram do povo de Deus, do povo hebreu, e sim parteiras egípcias. A lei ainda não tinha sido dada, não havia sido dada. Os normativos de Deus ainda estavam sendo transmitidos para o povo. Então as parteiras, elas não viram como pecado, como um erro, a mentira. Elas usaram a mentira para poupar a vida dos meninos. E como Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ele viu a motivação daquelas parteiras de usarem a mentira para salvar os meninos. Por isso, ele não as condenou. No decorrer do texto, se você quiser ler depois todo o capítulo, você vai ver que Deus abençoou grandemente aquelas parteiras. Não por terem pecado, não por terem mentido, mas por terem feito aquilo com inteireza de coração, com uma motivação verdadeiramente boa. Então Deus não considerou pecado. A segunda passagem bíblica em que aparece uma desobediência civil, uma desobediência às autoridades terrenas, está lá em Daniel, no capítulo 3. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, são levados a cultuar a estátua que o rei Nabucodonosor havia feito, e eles se recusam a adorar aquela estátua. Então o rei os ameaça: se vocês não adorarem minha estátua, eu vou mandar que vocês sejam lançados na fornalha. E a resposta deles, que está lá no capítulo 3, versículos 17 e 18, é a seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Pois bem, aqui já é uma desobediência diferente daquela das parteiras das hebreias. Aqui, os amigos de Daniel, eles dizem o seguinte: não podemos obedecer essa lei, porque essa lei se sobrepõe à lei do nosso Deus. Nosso Deus não deixa que nós adoremos outros deuses. Então, se Deus quiser nos livrar, ele consegue, ele pode nos livrar. Se ele ainda assim não quiser nos livrar, não nos prostraremos à estátua. Então eles colocam uma coisa taxativa: Deus vai nos livrar. Se não livrar, ainda assim não adoraremos. E vocês conhecem a história, o capítulo 3 inteiro conta essa história. Eles são lançados na fornalha, eles sobrevivem àquele fogo. Nabucodonosor vê inclusive um quarto homem andando na fornalha, e Nabucodonosor louva o Deus dos hebreus no final do capítulo.
A terceira e última passagem que eu queria trazer para vocês sobre desobediência às autoridades encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 2. Os magos do Oriente, seguindo a estrela, querem localizar Jesus Cristo, recém-nascido Jesus, para adorá-lo. Então eles vão até o castelo de Herodes e o texto de Mateus capítulo 2, versículos 7 e 8, e depois o versículo 12, diz o seguinte: Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Pois bem, os magos do Oriente, ou sábios do Oriente, em algumas versões, desobedeceram o rei Herodes, porque o rei Herodes queria, na verdade, matar Jesus. Ele tentou enganar os magos, falando: quando vocês souberem exatamente onde está o menino, me avisem, que eu quero ir lá também para adorá-lo. Ele não queria adorar ninguém, ele queria tirar a vida de Jesus. Então Deus, por sonhos, avisou os magos para não voltarem pelo mesmo caminho. Foi uma desobediência diferente das duas primeiras. Dessa vez foi uma ordem direta de Deus: não obedeçam Herodes. Voltem por outro caminho, não voltem até o palácio. Ok? Então, esse é o vídeo dessa semana. Espero que vocês leiam os capítulos inteiros dessas passagens para que vocês vejam como é rica e como é tremenda a palavra de Deus. Para concluir, eu queria deixar o versículo 1 do capítulo 13 de Romanos. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, o cristão deve obedecer à lei dos homens. As autoridades foram instituídas por Deus, e a lei do homem deve ser respeitada e seguida por todo cristão. A exceção é apenas quando a lei do homem tenta ser superior à lei de Deus, tenta fazer com que o homem desobedeça à lei de Deus. Aí não. A lei de Deus é sempre principal, é sempre prioritária, mas fora isso, a lei do homem merece e deve ser respeitada e seguida por todos os cristãos. Fiquem na paz, um grande abraço para todos.